Bom dia, eu sou a Ana Flávia e sou da turma de Redes de Computadores 2A. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre conurbação. Agora a gente vai ver um vídeo do Cláudio Hansen explicando sobre o que é conurbação. Você saberia explicar o conceito de conurbação? Eu me chamo Hansen, sou professor de Geografia e Atualidade e vamos falar desse assunto de geografia urbana. A conurbação aparece muito em prova e ela é um fenômeno no qual dois espaços urbanos literalmente se juntam. Então ele seria um processo de junção física de espaços urbanos ou de cidades. Basicamente isso, quando uma cidade expande tanto o seu limite geográfico que ela encontra outra cidade e eles acabam formando uma única mancha. É óbvio que ela pode ter mais cidades envolvidas, ela pode ter uma metrópole envolvida e formar uma região metropolitana, ela pode ter mais de uma metrópole e formar megalópolis. Só que tem um ponto super importante aí. Não é simplesmente uma junção física e a prova vem cobrando isso. Ela também vem trazendo o aumento dos fluxos entre as cidades que conurbam. A gente tem mais pessoas, mais dinheiro, mais transporte, ou seja, as cidades se interligam e aumentam os seus processos. Tudo bem? Além disso, muitas pessoas têm dúvida no conceito de conurbação, acham a palavra muito estranha. Mas quando você lembra que urbe é urbano, cidade, em latim, você entende que conurbação é a ação de formar um conjunto de urbes ou um conjunto de cidades. Gente, lembre que o Enem tem vários conteúdos. Esse foi só mais um, espero que ajude muito. Compartilhe com quem precisa e não deixe de acompanhar. O termo conurbação foi introduzido na geografia em 1915. São extensas áreas urbanas compostas por cidades e vilarejos que foram surgindo e se desenvolvendo um ao lado do outro, formando apenas um conjunto. Com o aumento da urbanização, a área da cidade se amplia, fazendo com que os limites entre municípios vizinhos e até mesmo entre municípios e seus subúrbios se confundam. Assim, onde existam várias cidades, passa a haver uma única e grande mancha urbana. Ou seja, um conjunto de espaços urbanizados que englobam mais de uma cidade. Nessa foto, podemos ver um exemplo de conurbação. E como eu já disse anteriormente, podemos ver uma grande mancha urbana. E por ela, pela imagem, vemos que aparentemente as casas estão invadindo o local de onde era para ser dos prédios. Equipamentos urbanos são conjuntos de coisas necessárias ao desempenho da atividade urbana. E como não há apenas uma, mas muitas, podemos ver que é tudo aquilo que é necessário para o desempenho dessas atividades. Onde existe conurbação, é comum existir uma grande dependência de uma cidade em relação a outra. Os moradores são obrigados a residir nas cidades vizinhas ao grande centro urbano, em consequência dos aluguéis e o valor dos imóveis nessas localidades, que são menores. Belo Horizonte é uma metrópole nacional, que exerce influência em diferentes cidades e estados. Alguns locais que dependem de BH para as variedades de serviços são aqueles que fazem parte da RMBH, Região Metropolitana de Belo Horizonte, que no total são 34 municípios. E vou citar algumas delas: Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Sabará, Mateus Leme, Igarapé, Brumadinho, Joatuba e mais alguns outros. Aqui nessa imagem podemos ver o quanto que as cidades ao entorno de Belo Horizonte precisam dela, pois as vias que saem de BH vão para todos os cantos. Já aqui podemos ver o colar metropolitano, que é onde está de laranja, e a região metropolitana de BH, que é onde está de vermelho, que são as cidades que eu já disse anteriormente. E como já foi dito, onde existe conurbação, existe uma certa dependência de uma cidade em relação à outra, em busca de equipamento urbano de mais qualidade, com serviços de saúde, escolas e universidades. Isso é chamado de hierarquização urbana. Essa hierarquização das cidades ocorre, em geral, na decorrência da segregação urbana. A concentração dos serviços e dos produtos na cidade principal faz com que os moradores desloquem-se até ela para estudar ou trabalhar e retornem às suas cidades ao final do dia. O nome dessa situação é migração pendular. A partir dessa dinâmica espacial, surgem as chamadas cidades dormitórios, onde a maior parte das pessoas não permanecem durante o dia. No mapa, vemos que uma grande parte de Belo Horizonte está conurbando além das fronteiras. Ela está como se estivesse roubando uma parte de outras cidades. Como consequência da conurbação, não existem tantas áreas verdes nessas regiões.
Em um artigo feito pelo UFMG, existe uma proposta metodológica para o planejamento de espaços verdes inseridos na RMBH. Essa metodologia é baseada nos princípios da ecologia da paisagem, no sentido em que busca traçar relações entre a forma, a função e as transformações espaço-temporais, entre os elementos estruturais da paisagem analisada, que no caso são os fragmentos de vegetação intraurbanos. Esse estudo busca difundir ferramentas para o planejamento dos espaços verdes urbanos e, com isso, contribuir para a identificação, caracterização e reconhecimento da importância desses espaços para a melhoria da qualidade de vida urbana. O resultado obtido a partir da aplicação das métricas de paisagem é um diagnóstico de morfologia e dispersão dos espaços verdes, o que dá apoio para a análise do uso e das funções que são ou podem ser associadas aos mesmos. A partir desse conhecimento, é possível planejar um sistema de espaços verdes urbanos coerentes com o potencial existente e o potencial utilizado. Prazer falar com você e até a próxima!